Um dos maiores boatos dos quadrinhos é que os X-Men são um plágio da Patrulha do Destino. Mas será que isso é verdade? Meu nome é Diego Morro, tá na hora da gente viajar no tempo. Para entender essa história, nós precisamos falar do roteirista Arnold Blaker. Ele nasceu no dia 1º de março de 1924 em Nova York. E os irmãos mais velhos dele, o Irving e o Milton, se tornaram importantes compositores e eles são importantes na história aqui também. Com 12 anos, o Arnold ele teve escarlatina e aí ele acabou ficando de molho. Nesse período ele resolveu que ele ia virar então um artista de quadrinhos e começou a desenhar as suas próprias histórias em quadrinhos amadoras, que é exemplo de vários artistas vários nomes que a gente coloca no nosso livro. Ele mostrava para os amigos, para os vizinhos, na escola, vendia, né, fazia suas histórias amadoras ali. Só que ele resolve passar para o outro lado da mesa. Ele resolve se tornar um escritor, um roteirista. Então ele acaba se formando na Universidade de Nova York e lá ele conhece o também escritor Leslie Waller. Como os irmãos do Drake, né, os citados irmãos músicos e compositores, eram amigos do Bob Kane, o Bob Kane indica o Drake para National. Sim, a gente deixa isso bem claro no livro, né? Os criadores do mercado de quadrinho, eles são basicamente ali da região do Bronx, da região do Brooklyn e basicamente da comunidade, né, comunidade judaica que tinha ali. Por isso que eles são todos amigos, vizinhos, conhecidos, parentes e tal. Então os irmãos dele são amigos do Bob Kane, fazem essa ponte e ele vai escrever lá na National. Só que nesse meio tempo, ele e o colega de faculdade lá que ficou amigo dele, né, o Leslie Waller, os dois escrevem que talvez seja a primeira graphic novel da história, que é It Rhymes with Lust, desenhada pelo maravilhoso Matt Baker, que é o primeiro grande artista negro dos quadrinhos que foi apagado da história. A gente cita ele no nosso livro e ele vai ser tema do próximo vídeo aqui, tá? Essa história em quadrinho foi publicada pela St. John. Lá na National, o primeiro roteiro que o Drake publica pela editora é The Return of Mr. Future, que saiu na Batman 98 com capa de março de 1956. Logo, ele já estava pegando diversos títulos, fazendo vários roteiros para National, nas mais diferentes gêneros, áreas, né? Ele escreveu para as adaptações, como por exemplo a revista do Jerry Lewis, ele escreveu para Showcase, que é aquela revista que publicava, né, era um tubo de ensaio da National DC, né, então ele escreveu para Showcase, ele escreveu histórias de mistério sobrenatural na House of Mystery, ele escreveu histórias de ficção científica, como por exemplo Tommy Tomorrow, e se você ainda não, né, não sabe quem é o Drake, não, né, não associou o seu nome ainda, o Drake ele vai criar personagens de destaque na história dos quadrinhos, como a citada Patrulha do Destino, aqui, né, motivo do nosso vídeo. Ele ainda vai criar o Deadman, que é o Desafiador, também para National. E lá na Marvel, ele vai criar os Guardiões da Galáxia e vai criar dois X-Men, a Polaris e o Havok, que é Destrutor no Brasil. Sim, ele também faz X-Men, o que deixa essa história toda ainda mais embolada. O Drake foi duplamente premiado no primeiro grande prêmio do mercado de quadrinhos dos Estados Unidos, que era o Alley Award. Em 1967, ele recebeu a melhor história completa, que era Who's Been Living in My Grave, que foi publicada na Strange Adventures 205 e era desenhada pelo Carmine Infantino, e ele ganhou também de melhor nova HQ pelo Deadman, também desenhado pelo Carmine Infantino. Em 1999, ele recebeu o Inkpot na San Diego Comic Con, que é um grande prêmio dos quadrinhos, ao lado do Eisner, né? A San Diego sempre entrega esse prêmio. Em 2005, isso aqui é muito legal, em 2005, o Jerry Robinson, parceiro do Bill Finger, na criação, né, de grandes momentos do universo do Batman, né? O Jerry Robinson é o desenhista que vai criar o Robin, vai criar o Coringa, vai criar a Mulher Gato, né? Então o Jerry Robinson ele sempre lutou pelo direito dos artistas. O Jerry Robinson, em 2005, ele cria o Bill Finger Award for Excellence in Comic Book Writing, ou seja, é um prêmio com o nome do Bill Finger para homenagear roteiristas de quadrinhos que foram, né, esquecidos pela indústria. E o Drake é o primeiro homenageado, ele é o primeiro a receber o Bill Finger Award. Infelizmente, né, o Arnold Drake ele vai morrer em 12 de março de 2007. E no ano seguinte, né, em 2008, ele entra então no Will Eisner Hall of Fame. E agora vamos então para o motivo do vídeo.
Quando estava na National, trabalhando para a National, produzindo para a National, o Drake, na My Greatest Adventure 80, com capa de junho de 1963, ele lança, né, um roteiro dele, ele apresenta para os leitores a Doom Patrol, a Patrulha do Destino. O desenho era do Bob Haney e a arte final do Bruno Premiani. O estranho bando, ele tem um professor na cadeira de rodas, que é o Dr. Niles Calder, e os membros do grupo são párias da sociedade, não são aceitos pela sociedade e têm poderes estranhos, né? Nós temos a mulher elástica, nós temos o homem robô, nós temos o homem negativo e o novato lá, né, o adolescente do grupo, o Beast Boy, que no Brasil ficou Mutano. Os principais inimigos deles é um grupo chamado The Brotherhood of Evil, a Irmandade do Mal, que tem o cérebro, né, o Brain, que é um cérebro dentro de uma unidade de suporte de vida. Ele tem um gorila que cuida dele, né, que é o Monsieur Malar, e tem a Madame Rouge. Os X-Men, eles vão aparecer na X-Men número 1, com capa de setembro de 1963. E aqui, repetindo, né, que eu já falei em vários vídeos, e a gente deixa bem claro no livro isso, a data da capa não é a data que ela vai para a banca, tá? A revista ela sempre vai um pouco antes para a banca, tal. Então por isso que eu sempre falo, né, no livro e aqui nos vídeos, com capa de, porque é o que está na capa, mas não quer dizer que ela foi para a banca. Mas mesmo assim, hoje a gente sabe que a diferença entre as duas foi de mais ou menos 3 meses. Ou seja, não daria tempo para o Jack Kirby e o Stan Lee lerem Patrulha do Destino e aí então lançar o X-Men 3 meses depois. Mesmo o Jack, que desenha uma história em quadrinho em 2 dias, 3 dias, 24 páginas em 3 dias, não daria tempo. Mas já existia naquela época artistas, autores trocando de uma editora para outra. Já existia a questão dos originais estarem girando, né, no mercado para ir para gráfica, para ir para cor, tal. Ou seja, poderia o roteiro, né, os rascunhos do roteiro, a discussão entre editor e o roteirista, tal. Ou seja, daria sim para a gente esticar esse prazo. O prazo poderia ser uns 6 meses, 8 meses entre uma e outra. E aí, com essas informações circulando no mercado, não seria impossível ter rolado uma espionagem industrial, né? Alguém ter chegado pro Stan Lee e falado, olha, né, tem um grupo assim que vai sair lá na National DC, e aí o Stan Lee ter sentado com o Jack Kirby e os dois terem feito os X-Men. Não é impossível essa teoria. Tanto que, em 2005, numa entrevista para o Daniel Robert Epstein, do site, né, do portal Newsrama, o Drake fez a seguinte declaração, né? Cada vez mais eu estou convencido, né, de que o Stan Lee roubou conscientemente os X-Men da Doom Patrol. 2 anos depois, durante um painel da San Diego Comic Con, o Drake, né, repensou e deu a seguinte declaração, né? Ele falou que era possível eles terem chegado nas mesmas ideias, abre aspas, já que estávamos trabalhando no mesmo terreno. Para nós que trabalhamos com criação, isso é algo mais comum do que você imagina. É possível, sim, duas pessoas chegarem no mesmo ponto de partida se elas saem do mesmo ponto de chegada. Se elas partem de um mesmo ambiente, se elas estão contaminadas pelas mesmas ideias. E Platão dizia, né, as ideias estão no ar, a gente só acessa as ideias. O que estava acontecendo ali naquele período, nesse momento aí dos anos 60, é que pedia um supergrupo de heróis que não se sentem confortáveis na sociedade, porque as pessoas não estavam se sentindo confortáveis na sociedade. Estava tendo muito questionamento de religião, de política, de sexualidade, de drogas, de tudo. Então era, sabe, os leitores pediam um supergrupo de pessoas que não fossem modelos, heróis, que fossem pessoas problemáticas. Era o que estava acontecendo naquele momento. É o que o Drake fala, né, de a gente está no mesmo terreno. Era isso que estava pedindo. Ironicamente, a Patrulha do Destino é o primeiro quadrinho da National DC que tem a cara da Marvel, porque era a Marvel que estava fazendo isso, né? Vamos ser justos. Era ali a produção da Marvel que estava entregando esses heróis problemáticos. Então, a National DC, né, apesar do Patrulha ter surgido antes, ironicamente, é o quadrinho deles mais parecido com os quadrinhos da Marvel.
Ah, mas existem muitas coisas parecidas. A gente tem o líder na cadeira de rodas, a gente tem a Irmandade do Mal, a Irmandade Mutante. Gente, outra coisa que nós estamos acostumados no nosso trabalho também é coincidência criativa. Porque duas pessoas partem do mesmo lugar, duas pessoas podem chegar no mesmo lugar. Há coincidências criativas e não tem maldade nenhuma, não tem alguém que foi lá e roubou a ideia do outro. Isso já aconteceu várias vezes, já aconteceu em vários, cinema, literatura. Na publicidade, quando eu dava aula para os meus alunos, eu mostrava diversos exemplos de comerciais que eram exatamente iguais. Mas ninguém roubou a ideia de ninguém, porque o briefing era igual. Se o briefing é igual, rolava de ter comerciais iguais. Tu conseguia ler direitinho. Olha, os dois receberam o mesmo briefing. Por isso que saiu a mesma ideia. É comum isso, é o que a gente chama de coincidência criativa. Não existe uma maldade. E o Patrulha do Destino ele só vai ganhar a luz do dia porque o Drake teve a sorte de ter como editor, lá dentro da National, o Murray Boltinoff, que era um editor muito mais boa praça, muito mais aberto a novas ideias do que os outros dois editores. O Mort Weisinger, que controlava, né, toda a linha Superman com mão de ferro, nós já falamos várias vezes dele aqui, e o Jack Schiff, que também já tem vídeo sobre ele, que foi o cara que quase fez o Batman ser cancelado. Eram dois editores que não davam tanta liberdade para a equipe. O Murray dava, e foi por isso que quando o Drake chegou com a ideia, o cara falou, pô, legal, vamos fazer. E foi tão legal essa abertura dele que nas edições 99 e 100, né, Doom Patrol 99 e 100, com capas de novembro e dezembro de 65, o Drake conseguiu apresentar então o Gar Logan, o Mutano, que era um jovem de pele verde, que vira qualquer animal, mas ele não segue o padrão do sidekick tradicional criado pelo Jerry Robinson e pelo Bill Finger com o Robin. Não, o Mutano ele era completamente desaforado, ele era completamente tagarela, ele foi algo muito diferente para o período, como o próprio Drake comenta. Beast Boy era um duplo sentido. Ele era um pirralho, um pé no saco. Então chamá-lo de Beast Boy era apropriado. Queríamos um personagem que pudesse assumir muitas formas animais diferentes e também queríamos um garoto na HQ, alguém com quem as crianças pudessem se relacionar. Eles estavam começando a responder aos mais velhos. Eles estavam começando a fazer com que os mais velhos os respeitassem. Então Beast Boy foi uma tentativa de imaginar o que eu pensei que estava acontecendo com alguns dos jovens. Fechando então o tema Patrulha do Destino, na mesma entrevista para o livro Crônicas dos anos 60, o Drake disse o seguinte: o sucesso de Stan Lee teve algo a ver com isso, mas apenas no sentido de que vi isso como um sinal de que muito do que eu sempre quis fazer agora poderia ser feito. Dois outros fatores foram muito mais importantes para mudar meu trabalho. Um era Murray Boltinoff, que tendia menos a impor seu próprio estilo ao escritor do que Schiff e Weisinger. Ele dava liberdade que, com escritores como eu, é o caminho para conseguir o melhor. O outro fator é que eu pude criar alguns dos meus próprios títulos. Doom Patrol, Stanley and His Monster, Deadman. Talvez haja um terceiro fator. Tudo isso aconteceu nos anos 60. E se os acontecimentos dos anos 60 não mudaram sua maneira de ver as coisas, você estava morto. Então, gente, o próprio criador do Patrulha do Destino disse que não houve plágio. Foram os loucos anos 60 que possibilitaram dois loucos supergrupos. Né? O Patrulha do Destino de um lado e o X-Men do outro. Então, não teve plágio, tanto que depois o próprio Drake foi trabalhar na Marvel fazendo X-Men. Né? Se o cara odiasse o Stan Lee desse jeito, ele não teria ido trabalhar lá. Ah, tudo bem, precisa pagar boleto, etc. Mas, né, provavelmente não teria ido fazer X-Men lá. Não o X-Men, que poderia dizer, eu vou fazer qualquer coisa aqui, menos X-Men, porque X-Men tu me roubou. Então, não teve plágio. Então, são duas ótimas equipes com histórias maravilhosas, com fases maravilhosas, que nasceram daquele, né, caldeirão cultural que foi a década de 60, né? E, chegou a nossa tarde, é hora da gente voltar pro presente. Já sabe então, né? Se você gostou, dá um joinha aí, se inscreve no canal, comenta, compartilhe, diga sobre o que você quer saber, que daqui a pouco eu volto então para mais uma viagem no tempo na nossa louca Nona Arte. Tchau!